O Juventude vence, o Juventude convence, o Juventude é o terceiro colocado, tem boa atuação, tem bom resultado nessa arrancada de campeonato. Teve uma resposta do que aconteceu com o Juventude ano passado também, que deu resposta ao torcedor também, principalmente. O contexto, pode ser para você, Fábio, para o senhor, dessa arrancada do Juventude na competição. Boa noite à nossa torcida. Acho que está até além do esperado, pelo pouco período de preparação. Nós tínhamos sim um receio. Eu tinha falado em reunião de conselho ainda no ano passado, quando voltei, né, fui aclamado presidente. Naquela reunião eu falei que todos os anos a Juventude começa um pouco pior do que a grande maioria dos clubes do Gauchão, pelo tempo de treino, pelo tempo de entrosamento, e que bom que isso não aconteceu esse ano. E a gente viu em todos os nossos jogos, tirando lá contra o São José, o merecimento de um resultado. Contra o Grêmio, nós tivemos mais posse de bola no primeiro tempo, mais chutes já no primeiro tempo. No segundo tempo, então, merecíamos no mínimo um empate. A gente não quis falar muito depois lá, mas acho que um resultado justo no mínimo seria um empate. Não existe justiça no futebol, mas a gente fez por onde. E hoje era um jogo diferente. No ano passado, eu lembro que eu pouco dei entrevista no começo do ano, no Gauchão. E naquele jogo em Erechim, Obrigado. Eu fui obrigado a fazer uma declaração pós-jogo. E aqui a gente não ia fazer igual. Houve a preocupação, havia a preocupação do que o clima ia ser hostil. O clima não foi hostil, porque nós recebemos bem todo mundo. Nós somos conhecidos por isso. Agora, que aquilo nunca mais aconteça. Posso dizer que serviu de motivação extra para o jogo de hoje. Talvez essa minha declaração sirva de motivação extra para os próximos jogos que forem acontecer no futuro entre as duas equipes. Mas a gente sabe onde tudo começou. Mas que se for dentro de campo, não vejo problema nenhum. Aqui nós somos um clube sério, sempre fomos, e assim como foi dito naquela vez, né, não é um clube varziano que faz o que aconteceu naquele fatídico jogo, que podia ter nos deixado fora da Copa do Brasil, que podia ter, sim, atrapalhado muitos planos desse ano. Então, que bom que o universo acabou resolvendo o problema, porque inadmissível, né? O que aconteceu lá, bom, né, virou piada no Brasil inteiro. Então a gente acabou fazendo uma brincadeira pós-jogo aí, mas sem atrapalhar ninguém, fazendo tudo dentro das normas. Esperamos o juiz sair, assim como foi solicitado pela federação. Bom, eu tenho duas perguntas, uma para o presidente, também para o Júlio. Presidente, primeiro, se você conversou com o presidente do Ipiranga, né, o Adilson, depois do acontecido, até mesmo da resposta de hoje, se houve algum contato, ele pediu desculpa pelo que fez anteriormente, e para o Júlio, como avalia essa arrancada do gauchão do Juventude? Eu encontrei ele 2 vezes na federação, a gente se cumprimentou e foi isso. E hoje eu não encontrei ele aqui. Muito bem. Boa noite a todos. Falar depois de uma vitória, normalmente eu não estou acostumado, porém o presidente me convocou e o assunto das bolas aí, realmente não vou falar nada, porque é uma atitude que é totalmente descabida em 2024, né? Ou foi 2023, enfim. E simbolicamente 200 pessoas saíram daqui premiadas com uma bola do Juventude, né? Com certeza vai ser usado por crianças, como decoração, enfim, o torcedor é extremamente apaixonado. Então, uma homenagem ao nosso torcedor recebendo uma bola. Com relação ao início, 5 jogos em 17 dias, 18 dias talvez. O calendário brasileiro, não temos o que reclamar, vamos jogar. Você fez a mesma pergunta para o Roger, relacionado à utilização dos atletas. Ele tem total liberdade.
ele utiliza demais a equipe técnica, a comissão técnica. Ele, o Schienali, o Guilherme e o Paixão encontraram profissionais de alto nível aqui. Então é muito nobre da parte dele sempre reconhecer uma sequência de trabalho. Não foi um elenco formado por ele, porém não tem uma rejeição por parte dele de nenhum jogador. Todos estão inseridos no processo, todos. O incremento do Gilberto, o incremento de um ou outro atleta que podemos contratar é natural. Seguimos sempre atualizados no mercado, embora hoje nós tenhamos 2 atletas para cada posição. Os jovens da base foram oportunizados em algumas relações e amanhã ou depois podem jogar também. Então o Juventude se planejou porque a gente sabe que vai ser um ano muito duro para o Juventude. Nós hoje ocupamos a 3ª colocação, atrás da dupla Grenal, fala-se muito da dupla Grenal, e a gente vai continuar trabalhando do nosso jeito, simplesinho, né? Não lideramos a Série B em momento algum e fomos vice-campeão. A gente vai continuar trabalhando, falando pouco e trabalhando muito, e colocando o Juventude classificado entre os 4 primeiros colocados, que esse é o primeiro objetivo, tá? E volto a dizer, o ano vai ser duríssimo, mas o Juventude também, como mostrou hoje, vai ser um adversário muito duro aqui no Jacone. Bom, eu quero falar sobre, pode ser para os dois, as superações em relação ao que tem acontecido em termos de dificuldades. Por exemplo, pouco tempo de trabalho, o Juventude está conseguindo superar. Não jogou no Jacone, né, até agora, e mesmo assim tem 100% de aproveitamento em casa. As questões do jogo, né? Isso pode ser para o Júlio. Esse mesmo tipo de jogo, o Juventude se atrapalhou muito no ano passado com o Carpini, né? Londrina, Tombense, Ponte Preta, poderia citar vários outros que o Juventude não conseguiu ganhar contra adversários que tiveram a mesma postura, e daqui a pouco parece que o jogo foi fácil hoje, mas o Juventude soube criar alternativas. E também quero chegar aí, pode ser para o Fábio, nas questões de arbitragens, Fábio, porque está saindo, né, despercebido, porque o Juventude tem vencido os jogos, mas contra o Guarani de Bagé, o Bandeira errou 3 impedimentos inacreditáveis, um de 2 metros, né? E anulou um gol legítimo do Juventude que daqui a pouco poderia complicar se o Juventude não tivesse a qualidade. E hoje o Anderson Daronco deixa de dar um pênalti escandaloso para o Juventude no final e uma falta ou pênalti também em cima do Gilberto. No jogo do Santa Cruz, o mesmo Daronco não expulsa o Márcio Jonathan no primeiro lance do jogo, né, em que ele dá uma solada no João Lucas. Primeiro lance do Gauchão. E chega a preocupar essas questões de arbitragem, assim, porque o Juventude está superando, mas são erros gravíssimos, né, escandalosos que estão acontecendo, Fábio. Sempre nos preocupa, mas do que a gente pode fazer? É superar. Sempre foi assim. Me passou na memória aqui quando a gente foi campeão em 98. Era todas as faltas a favor do Inter. Foi da mesma forma. Se não me engano, era o Carlos Simon, o juiz na época, no último jogo. E foi assim. Assim a gente foi campeão. E então não adianta reclamar. A gente passou a Série B, sofreu bastante na Série B com alguns resultados. A gente foi a CBF, fizemos o que a gente tem que fazer, mas é superar. Nosso papel, o que a gente pode, o que está abaixo de nós é o clube. Nosso papel é superar. Quando teve o problema ali no Guarani de Bagé, a gente deu uma conversada na federação, mas hoje contou 3 lá, né? Eu contei 5 casos no Guarani de Bagé. E hoje também, claramente, alguns impedimentos dados era só, a gente até brincou, né? Só levantar o braço que é impedimento. Mas que bom que a gente superou. Ano passado a gente infelizmente não conseguiu superar, foi assim também. Se a gente for lembrar, quando a gente jogou com o Ipiranga já faziam 2 ou 3 jogos que a gente estava sendo prejudicado. Pênaltis não dados, no jogo do Ipiranga daí foram pênaltis a mais dados, né? E infelizmente a gente não conseguiu superar. Que bom que a gente está superando. Muito bem. Com relação à dificuldade do adversário, dos adversários que vêm com postura defensiva, cada jogo é um jogo, né, William? Cada jogo é um jogo. A gente realmente, o ano passado em casa, a gente tinha alguma dificuldade, né? Eu acho que até na pergunta que você fez para o Roger, eu vou seguir a mesma linha. O Roger
bastante vivência no Campeonato Gaúcho, e a postura das equipes do interior, muitas vezes contra a Juventude, contra a dupla Grenal, ela é semelhante, né? E passa pela individualidade dos jogadores. Eu penso que a gente tem um elenco mais qualificado, embora o elenco do ano passado foi vitorioso, né, com o acesso. Nós temos um elenco mais qualificado. Você tinha hoje no banco o Mandaca, que entrou, Rildo, o Oyama, um jogador de Série A, né, do Botafogo. E todos estão correspondendo, né? O João Lucas hoje, por exemplo, foi um pouco mais marcado. Então, cada jogo é um jogo. Eu penso que o mérito do Roger nesse momento de conseguir furar esses bloqueios e, de forma estratégica, atingir a vitória. Com relação à arbitragem, nos últimos 3 anos eu trabalhei na arbitragem paulista, onde você tinha VAR. Até na Série A2 em São Paulo tem VAR. A maioria dos principais campeonatos estaduais do Brasil tem VAR. Mas nem que fosse um VAR light daqui a pouco, a federação poderia pensar alguma coisa e colocar. No final do ano a gente chegou a conversar com o Luciano, eu e ele, de uma forma até informal, né? Pô, presidente, não tem VAR? Poderia ter. Eu penso que diminuiria o número de erros. O árbitro que apitou aqui, que é considerado um dos principais árbitros do Brasil, e ele realmente é um dos principais árbitros do Brasil, ele está acostumado a apitar com o VAR. Então talvez ele ou os bandeiras, às vezes eles titubeiam na decisão. Eles estão acostumados a apitar com o VAR. Então, que fosse uma tendência e todas as competições pudessem ter o recurso do VAR, que é um equipamento utilizado nos principais campeonatos do Brasil. O Gaúcho é um dos principais campeonatos do Brasil. Não vou dizer que é o melhor, não vou fazer comparativo, que você comete injustiça, mas é um campeonato competitivo, muito competitivo, ok? O caso do VAR, até para fazer justiça, foi uma decisão entre todos os clubes do interior, porque o custo do VAR acabaria recaindo para nós e para alguns clubes, para a maioria dos clubes do interior, a arrecadação que eles têm no Gauchão é a única arrecadação que se tem no ano. E o custo do VAR seria mais ou menos metade da cota de TV. Então cairia pela metade a arrecadação deles. E então a gente acompanhou o voto dos outros clubes do interior porque realmente ficaria muito pesado. O que a gente tem que achar alguma forma, né, de poder aumentar esse nosso valor do gaúcho, né? A gente sabe que é uma bela competição. A gente sabe da visualização que ele tem, não só no estado, mas como no Brasil inteiro. Tanto é que a gente... Isso é outra coisa, né? Acabou o Caju ficando na segunda por causa da TV. E... O Brasil vai crescer. Né? Para o Brasil poder ver, acabou que nos prejudica pelo segundo ano consecutivo, né? Um ano prejudicou o Caxias, esse ano está prejudicando a gente. Pelo peso que tem o gauchão para poder passar para o Brasil inteiro. Então, talvez isso tenha que ser melhor negociado. Já esse ano a gente acabou tendo os mesmos valores do ano passado de cota. Nós, Juventude, não, mas os outros clubes sim. É algo que a gente tem que se juntar para conseguir ajudar a federação para poder melhorar. E já falando de arrecadação, eu nesse momento queria aproveitar para convocar o nosso torcedor. Tivemos um bom público hoje, mas era o primeiro jogo no Jacone. Sinceramente eu esperava mais público. Juventude ascendeu a Série A. Nós precisamos que o nosso torcedor se associe. Nós precisamos que o torcedor esteja mais presente aqui no Jacone. Hoje foi um belo público, nós precisamos de mais. A gente teve lá contra o Grêmio, o nosso jogo lá deu 990 mil reais de arrecadação. 23 mil pessoas, né? Com 23 mil pessoas, 990 mil reais de arrecadação. Então, é contra esses clubes que nós vamos disputar a Série A. Nós precisamos de mais engajamento, que um sócio chame outro. Nós estamos sempre crescendo, nós precisamos de mais. Precisamos que o nosso sócio esteja presente. Se simplesmente nossos sócios estivessem aqui hoje, seriam 7 mil pessoas. Então, isso e mais sócios. Precisamos chegar no mínimo a 10 mil sócios para poder fazer ainda maiores investimentos que a gente está fazendo. A gente vê a qualidade do nosso time. Acho que dos últimos anos, o time de início de gauchão
de longe, ele está com mais qualidade, está sendo visto, mas a gente precisa também trabalhar junto com a torcida, então que a torcida esteja junto com a gente. Pode ser pro Júlio? Vamos. Júlio, os reforços eles estão correspondendo, o time está jogando bem. As inscrições para o Campeonato Gaúcho elas encerram até a 9ª rodada, nas vésperas da 9ª rodada. A janela ela encerra na primeira quinzena de março. Como fazer para encontrar o equilíbrio, apesar de estar jogando bem, mas também buscar aqueles reforços, já que depois tem a Série A do Brasileiro e é possível chegar mais alguém ainda para a disputa do Gauchão? Bruno, nós temos conhecimento do prazo, estamos muito atentos ao mercado. Eu imagino que vai ter até uma alteração nessa primeira janela aí do dia 7 de março que você se referiu, mas no Gauchão realmente o prazo é curto. Volto a dizer, né, nós temos 2 atletas para cada posição. Surgindo alguma oportunidade muito boa, claro que pode ser inserido um atleta no nosso grupo, né? Durante toda a Série B, todos os momentos que a gente trabalhou, a gente nunca disse que o grupo está fechado, né? O grupo está convicto do seu objetivo. Cada atleta que chega, ele se insere a um grupo dos remanescentes, principalmente do ano passado. A adaptação é muito boa. E a aceitação do trabalho do Roger, ele está sendo natural pela experiência que ele traz, pela a forma frontal que ele se refere aos atletas. Isso eu acho que é uma virtude, né, da nossa comissão técnica. E, como eu disse, qualidade ela é sempre bem-vinda dentro do orçamento, dentro do custo do orçamento que a gente respeita e sempre vai respeitar aqui no Juventude. Júlio, até para o torcedor, eu gostaria que você atualizasse a recuperação do Nenê, né? O Juventude vem jogando bem, ainda tem acréscimo de jogadores do próprio elenco e o Nenê é um deles. Como é que está esse processo? Falta pouco para ele treinar com o grupo, com o Roger Machado? Se fosse qualquer atleta normal, eu ia te falar que faltaria um mês ainda, mas o Nenê ele é um cara extremamente profissional, está encurtando o prazo. Eu imagino que ali pelo dia 18, 20, mais ou menos, aí dentro de 2 semanas, ele já reúne a condição de estar trabalhando com o elenco e à disposição do Roger para ser relacionado. Eu imagino, né, dentro de 2 semanas ou até um pouquinho mais, ele vai estar em condição, né? Nenê, Talhari, hoje o Vargas ficou no banco, mas ainda não atuou, o Everton, lateral direito, então ainda tem 4 ou 5 atletas que o Popó participou somente lá do jogo do São José, teve uma torção no gramado sintético que naquele nível não é bom para o futebol, a gente sabe disso. Então ainda tem esses atletas que podem estrear e agregar mais qualidade ainda. Nosso objetivo é fazer a melhor campanha, como o presidente se referiu aos últimos anos, é fazer a melhor campanha possível para o Juventude. É duelar contra todo mundo, como nós duelamos contra o Grêmio, amanhã ou depois tem o Internacional, tem o Clássico, enfim. É fazer ponto a ponto e atingir o nível de classificação na melhor colocação para poder obter as vantagens, né? Nesse período tem uma Copa do Brasil, vocês acompanharam o sorteio, contra um adversário duro. Já começamos a observar o adversário que tem capacidade de machucar o visitante, então tem que estar preparado para isso também na sequência. Vou perguntar sobre isso aí, sobre a logística da Copa do Brasil, né? Porque o Juventude não foi sorteado, o Juventude ficou em último lá na bolinha, e de todas as logísticas disponíveis, essa aí era mais difícil, né? Era Iguatu disparada, mais difícil. Como é que vocês pensam isso, Júlio e presidente? Que tipo de logística vocês vão fazer para esse jogo, em meio aos jogos do Gauchão, talvez até depois ou antes do Clássico, né? Vai ser perto do Clássico Caju. Sendo que o Gauchão é um campeonato importante, mas que não dá dinheiro, e a Copa do Brasil eu sei que está até no orçamento do Juventude a necessidade de passar de fase, só que contra um adversário que esses dias aí eliminou o CSA lá da Copa do Nordeste dentro do Rei Pelé, né? Como é que vocês pensam em preparar isso para chegar em Iguatu, que fica, sei lá, 400 quilômetros de Fortaleza, né? O primeiro ponto, William, é definir onde vai ser o jogo. Se vai ser em Iguatu, se vai ser em Juazeiro, tem que definir. Eles estão para definir claramente e ser publicado isso para nós. A logística é um adversário, mas vamos 2 dias antes, vamos levar o elenco que tiver mais inteiro para fazer um jogo e trazer um resultado bom, que é avançar a próxima fase. Eles não só eliminaram o CSA, que foi um resultado expressivo, mas eles foram derrotados pelo ABC nos pênaltis, num jogo duríssimo.
nós já observamos também e já começamos a observar para saber onde é que a gente vai pisar, né? Espero não, né? Que a CBF coloque um bom árbitro, que não tenha fatores locais além da dificuldade do adversário e, como você mencionou bem, da logística para esse jogo importantíssimo. Com relação ao orçamento, o presidente fica à vontade para falar, né? Das metas, enfim. A ideia de orçamento é passar 2 fases, ao mínimo. Sabe que não é fácil, nenhum jogo é fácil na Copa do Brasil. A gente, mesmo no passado aí, a gente sabe, esses primeiros jogos são difíceis, a estrutura local dificulta, a logística dificulta, mas tem que passar, não adianta. O Júlio só vai poder contratar se passar, então... Vamos passar. Né? Vamos lá, vamos duelar no máximo grau, e o Juventude é um time de Série A, né, presidente? Na Copa do Brasil, zebras existem? Claro que elas existem, mas que elas passem longe daqui. Vou fretar de Série A. Não, aí também não. Aí eu já acho que é abusado um recurso que a gente tem que ser inteligente. Não somos o novo rico do futebol. Você sabe quanto custa futebol, você é um cara bem informado. Temos o menor orçamento da Série A e temos que ser inteligente e criativo para usar da melhor forma esse recurso. Eu falo isso e repetidamente é verdade. E não é, pô, tá chorando, pobrezinho. Não, é a nossa realidade. E nós vamos lutar com o que a gente tem. Assim como a folha nossa da Série B era a 13ª folha e atingimos o objetivo. Ok? Ok,